Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, desse sábado. Aqui na Espanha já são 21 horas e 40 minutos. No Brasil, 16h40 desse sábado, 21 de maio. Gente, a BTC tá sofrendo para poder superar essa resistência na faixa dos 30 mil, que foi um suporte no passado recente, aqui em maio de 2021, em junho de 21, e aqui mais uma vez 21, 22 de julho de 2021, ela agulhou mais uma vez para o patamar de 30 mil, que se comportou como um suporte, mas agora, depois de superado esse suporte, na esteira daquela mega agulhada do dia 12 de maio, com o crash da Luno ST, o BTC chegou a bater 26.700, em algumas exchanges de futuros ela chegou a beijar os 25 e alguma coisa, mas o fato é que agora esse patamar de 30 mil deixa de ser um suporte e passa a se comportar como uma resistência. Gente, não sei se vocês repararam, mas já começam a aparecer analistas, principalmente no Twitter e no YouTube, dando conta de que a BTC estaria próxima de um fundo. O discurso muda rapidamente. Até os mais pessimistas nesse mercado agora começam a reportar sinais iniciais de que a BTC já teria até visitado o fundo dessa história correcional. Inclusive, analisando lá as maiores carteiras de BTC, tem um grupo de carteiras que normalmente começam a recomprar próximo do fundo ou exatamente no fundo, como aconteceu nos últimos dois crashes. O crash de 2020, e que foi o mais preciso dessa retomada, e o crash de 2019, que também levou a BTC para o limbo. Aqui, ó, vocês vejam que o crash de 2019 fez um fundo aqui, ó. O fundo foi ali por janeiro, fevereiro de 2019. Depois o crash de 2020. Essas baleias conseguiram comprar muito próximo. Se não compraram no fundo, compraram muito próximo do fundo. E essas carteiras agora começaram a se movimentar e estão recomprando. Então, alguns analistas começam a mudar levemente o discurso no sentido de que a gente já teria, inclusive, visitado o final dessa história. E tudo meio que coincide com os sinais de que agora analistas geopolíticos da macroeconomia têm percebido de que a hegemonia do dólar norte-americano está muito próxima do fim. E são sinais muito claros, não só pela mega acumulação de ouro pela China e pela Rússia. Eu venho reportando aqui no canal há muitos vídeos que existe uma correlação entre o ouro e a BTC. E essas sanções impostas pelo Ocidente em desfavor da Rússia, principalmente bloqueando as reservas cambiais soberanas da Rússia na ordem de 300 bilhões de dólares, só mostraram para o mundo, principalmente para o mundo oriental, que isso não vale nada. Essa reserva só serve mesmo enquanto você reza a cartilha norte-americana. Quando você peita os americanos, eles vão lá e bloqueiam. Então isso não é nada. Isso não é, como segundo os russos, isso nem dinheiro é. Mas enfim, abstraindo todas essas teorias mirabolantes, conspiratórias, os sinais concretos de que o dólar norte-americano está perdendo a sua hegemonia, o primeiro sinal foi justamente o freeze, o bloqueio que o Ocidente impôs em desfavor da Rússia, bloqueando as reservas cambiais russas, excedendo até mesmo sanções impostas ao Irã e à Coreia do Norte. Hoje a Rússia é disparado a nação mais sancionada do planeta. Como parte disso, o governo dos Estados Unidos apreendeu as reservas cambiais em dólares norte-americanos do Banco Central Russo e impôs a mais dura de todas as sanções já suportadas por uma nação. Isso fez com que China, Índia, Irã, Turquia, agora até a Arábia Saudita
anunciassem que elas anunciaram que estão aumentando as suas reservas em ouro, justamente porque não é possível condicionar reservas cambiais soberanas à obrigação de ter que rezar a cartilha norte-americana. Isso foi o primeiro sinal concreto de que há algo muito errado no reino da Babilônia. O segundo sinal é o corte imposto pela Europa quanto à aquisição de gás, petróleo e outras commodities produzidas pela Rússia. Lembrando que a Rússia é a maior, além de ser uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, mais de 11 milhões de barris dia, a maior produtora no planeta de gás natural, madeira, trigo, fertilizantes e paládio. Paládio, para quem não sabe, é a matéria-prima dos catalisadores de veículos, então um componente crucial para a produção de veículos. Então não é só uma potência de petróleo e gás natural, é também uma potência brutal em commodities. E o corte no consumo dessas commodities energéticas pela Europa vai jogar a forceps a Rússia em direção à mineração de cripto, principalmente mineração de BTC. Lembrando que quando se aumenta o hash rate, o poder de mineração da BTC, é como se houvesse uma injeção de liquidez na BTC, já que a gente está convertendo energia, no caso o gás natural, que provavelmente vai ser cortado do Nord Stream 1. Até agora a Alemanha não conseguiu se livrar do gás natural do Nord Stream 1. O Nord Stream 2, que estava sendo construído, teve a construção interrompida. É como se mais liquidez fosse injetada na BTC. Esse é o segundo grande sinal, que é o corte abrupto da aquisição de commodities pelo Ocidente, produzidas pela Rússia. E isso está levando o mundo para uma mega dicotomização. Ou seja, os russos não aceitam nada além de rublos e o Kremlin ponderou até BTC para a aquisição das suas commodities energéticas. E agora fica Polônia e Finlândia atrás de rublos para conseguir a manutenção do fornecimento ainda, já que o Kremlin exige rublos em contrapartida ao fornecimento de gás natural. O terceiro alerta é que o petrodólar flerta com um colapso. O fiel dessa balança é a Arábia Saudita, maior produtora de petróleo do mundo, e está pendendo para o lado russo nessa história toda. Para quem não sabe, o Mohammed bin Salman ele tem uma rusga muito séria com esse governo Biden, já que o Biden e a sua vice-presidente, a Kamala Harris, acusaram o MBS, o Mohammed bin Salman, de matar e esquartejar um jornalista saudita no consulado saudita em território turco, o Jamal Khashoggi, e o MBS, o Mohammed bin Salman, não teria até hoje perdoado o Joe Biden e a Kamala Harris. No auge da crise do petróleo agora, depois da invasão russa ucraniana, quando o petróleo passou de $100 voando, o Joe Biden ligou para o MBS para que ele aumentasse a produção de petróleo e o MBS não atendeu a ligação. Dizem até que o Joe Biden ficou 40 minutos na linha esperando para falar com o MBS. Foi a primeira vez que o MBS não atende uma chamada de um presidente norte-americano. O quarto aviso é a impressão desenfreada de dinheiro, isso eu falo todos os dias, o balanço patrimonial do Fed que não para de crescer. E o quinto aviso foi dado pelo próprio Jerome Powell, em que ele, na sua última manifestação, disse que é possível existir mais de uma moeda de reserva global. Estas são as palavras recentes de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, numa admissão impressionante da pessoa que tem mais controle sobre o dólar norte-americano no planeta. É como se o Mike Tyson dissesse que é possível existir dois campeões simultâneos dos pesos pesados. Ou seja, é bizarro o que está acontecendo. Nem mesmo o presidente do Fed pode continuar com a farsa da supremacia do dólar norte-americano. O privilégio dos Estados Unidos é brutal. Ele pode imprimir dinheiro à torto e à direito e exigir contrapartida em bens e serviços de qualquer canto do mundo, só rodando a maquininha. Só que isso está prestes a ruir. E num mundo onde uma nova referência de valor está sendo buscada,
E agora que até céticos quanto ao quão contundente seria a correção da BTC, dizendo que a BTC ia voltar para 20, para 15 mil, agora começam a mudar o discurso no sentido de que a BTC já teria experimentado o seu fundo. Tudo isso são sinais claros de que se a gente não está no fundo, a gente está muito próximo. Na minha leitura, a gente já fez o fundo dessa história. Eu já reportei isso aqui no canal várias vezes. A gente está num nítido movimento acumulacional pós-agulhada final, que foi, na minha leitura, a do dia 12 de maio. O fundo da BTC acabou ficando ali no patamar Aqui na Binance chegou a bater 25.401 no futuros. Agora na Bitstamp bateu 26 e pouco, mas dependendo da exchange de futuros chegou a bater 25 e pouquinho. Mas o fato é que na esteira do crash da Luna UST a gente já visitou o fundo, sim. O mundo tá maluco agora com todo esse reset geopolítico, financeiro, internacional promovido pela Rússia, e é bem provável que a gente já tenha experimentado o fundo dessa história correcional. E é óbvio que a BTC vai promover um pump espasmódico, a gente não sabe exatamente quando que ela vai promover essa reação, mas isso não vai durar muito tempo. No gráfico das VWAPs, a BTC não costuma ficar muito tempo longe da VWAP mensal nem da anual. A gente está longe da mensal a 14 candles de um dia, a gente está longe da anual a 19, 20 candles de um dia. Na última vez que ela ficou um período longo, longe da anual, a gente ficou basicamente 74 candles. Pode ser que essa acumulação se arraste aí por mais algumas semanas. Mas a gente não pode ser caçador de fundo, entendeu? A gente precisa aproveitar que ela está muito próxima de um patamar que seria o fundo. Na minha leitura, ela já fez o fundo. Ela vai iniciar uma acumulação retangular agora. E em algum momento ela vai buscar aqui a VWAP mensal e a anual. Ela não costuma ficar muito longe da anual. É muito provável que a gente, nas próximas semanas, vai voltar a visitar aqui o patamar de 40 mil. A gente vai acumular aqui num movimento aqui de desenho acumulacional, provavelmente retangular, ficar pipocando aqui entre 35, 36 e agulhando para a faixa dos 30, talvez 29, para em algum momento se desdobrar num pump impulsivo que vai levar a BTC para aquela nossa grande onda 3 no semanal, em direção a 100 mil dólares, com pit stops em 52, 70, onde ela vai desenhar a subonda 2 e a subonda 4. Então vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que claramente já conheceu o fundo dessa história. Tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.